8 alimentos que prejudicam a saúde na gravidez. Esse é o tema da live de hoje, que eu vou te contar quais são esses alimentos e por que cada um deles não permitem que você tenha uma gravidez saudável. O último pode ser que te choque muito, porque muita gente acha que ele é bom, que é tranquilo de ser incluso numa alimentação saudável. Então, fica até o final dessa live. Se você está assistindo gravado, assiste até o final, salva e compartilha com uma amiga, por favor. Tudo bem, Ana Tereza? Seja bem-vinda. Então, vamos começar a nossa conversa, gente. Vamos esperar mais gente chegar. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Iser, acho que é Iser, bom dia, sejam bem-vindas. Podem ir falando aí se vocês estão grávidas, se vocês têm alguma amiga que está. Essas informações, elas também servem para quem não está grávida, né? Se você também quiser engravidar em algum momento, essas informações vão ser muito importantes para você. Então vamos lá. Flávio, realmente, vocês estão me escutando bem, gente? Comenta aqui se vocês estão escutando bem, por favor. Então, vamos lá, gente. Será que existe realmente alimentos que prejudicam a gravidez, prejudicam a minha saúde, prejudicam o feto, o bebê? Sim, infelizmente existem. Mas se a gente for pensar assim, vamos pensar em somente emagrecimento. Eu vou comer pra emagrecer, eu vou comer pra modelar o meu corpo, só pensando em composição corporal. Se a gente pensar só dessa forma, qualquer pessoa pode comer o que quiser. Basta que esteja dentro das calorias que você... menos que as calorias que você gasta no dia, certo? Então, se eu quero emagrecer, eu posso não pensando em qualidade, tá? Pensando em quantidade mesmo. Eu posso incluir na minha dieta o refrigerante, eu posso incluir na minha dieta fast foods, eu posso incluir tudo desde que as calorias estejam abaixo das calorias que eu gasto no dia. Mas, para gestante, o buraco é mais embaixo, porque nós temos um momento super sensível, um momento super delicado, que é gerar uma nova vida. E o corpo da mulher, ele tá precisando de nutrientes para ela, mas está precisando de mais nutrientes para o bebê também. Então não é um momento que a gente pode simplesmente deixar de pensar em qualidade dos alimentos e pensar só em quantidade, porque se for assim, você pode comer qualquer coisa, mas come um pouquinho, né? Come de vez em quando. Só que qual a qualidade dessas coisas? Qual a qualidade do que você está ingerindo? Então, é isso basicamente que a gente vai falar um pouco sobre isso, aqui nessa live hoje. A gestante, ela não precisa comer por 2. Se você está grávida, você precisa comer com qualidade. Não coma por 2, coma com qualidade. E saiba a qualidade dos alimentos que você está consumindo. Se você souber a qualidade dos alimentos que você está consumindo, com informações básicas, simples, lendo o rótulo, sabendo os ingredientes, sabendo interpretar a tabela nutricional, você vai conseguir ter autonomia para ter uma alimentação saudável na gravidez. É isso que eu também gosto de incentivar nas minhas pacientes, nas mulheres que eu acompanho, porque você nunca vai ter ali 100% um profissional do seu lado para estar sempre te orientando, te falando, esse daqui pode, esse aqui não pode, esse aqui é bom, esse aqui não é bom, porque você vive sua vida, uma hora, se você tem um plano alimentar, uma hora você não vai seguir aquele plano alimentar, porque de repente você tá no aniversário, você tá num shopping, saiu, você tá numa correria, e de repente você não vai viver com aquele plano alimentar o tempo todo, olhando pra ele, vendo a quantidade, vendo o que tem de alimento ali, e conseguindo colocar em prática 100% do tempo. E se você não aprende a saber fazer escolhas melhores, mesmo que você não tenha ali um papel para olhar como a dieta, você consegue ter uma alimentação saudável em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Mas vamos lá, né? Eu listei aqui, pra gente não se alongar muito, eu listei aqui os 8 alimentos e a gente vai começar com o mais clássico, que todo mundo já sabe, que é o refrigerante. O refrigerante, a maioria dos refrigerantes é basicamente uma composição de água,
açúcar e corantes e aditivos químicos. E eu separei aqui a lista de ingredientes de um refrigerante à base de cola, muito famoso, e a gente vai destrinchar um pouquinho a lista de ingredientes dele. Mas o refrigerante, basicamente, ele não tem nenhum nutriente que vai realmente nutrir o corpo da mulher, nutrir o bebê, que o corpo receba isso e fale, opa, aqui tem um nutriente que eu posso utilizar para formar esse órgão do bebê. Opa, aqui tem um nutriente que vai ser ótimo para o cérebro do bebê, para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento da visão dele. Não tem. Então a gente chama esses alimentos que são calóricos, que tem uma composição cheia de aditivos químicos, a gente chama de calorias vazias. São calorias vazias porque elas não nutrem o seu corpo. Entende? Então olha só, a Coca-Cola... Opa, falei o nome. A Coca-Cola, os ingredientes dela: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná... Opa, acho que eu coloquei errado aqui. Mas vamos lá. Pera aí, gente. Só um instantinho que eu perdi aqui a lista de ingredientes dela. Lista de ingredientes. Isso é fácil de você pesquisar, né? Se você quiser saber um produto, só coloca no Google lista de ingredientes tal produto. E aí você acha. Tá? Mas olha lá. Achei aqui: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo 4, acidulante, ácido fosfórico e aroma natural. Só da gente ver os primeiros ingredientes, o segundo ingrediente é açúcar. Então, se você não sabe, a lista de ingredientes ela é disposta do menor para o maior em quantidade. Então, sempre o primeiro ingrediente de todos os produtos vai ter em maior quantidade dentro desse produto. Então, os primeiros ingredientes, eles importam muito. Porque qual é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente é a água, mas e o segundo ingrediente? E o terceiro ingrediente? O segundo ingrediente desse refrigerante é açúcar. Então, isso significa que ele tem muito açúcar, porque é o segundo ingrediente, tá em grande quantidade dentro desse produto. E essa quantidade de açúcar, basicamente, em 200 ml, equivale a 3 colheres de sopa cheias de açúcar. Então, imagina é como se você... Tem gente que pega um refrigerante, toma um copo, mais ou menos de 200 ml, depois toma outro, ainda toma mais meio. Então, é como se você estivesse consumindo, basicamente, 6 colheres de açúcar cheias. Imagina isso, né? Fora que, vamos lá, a cafeína. A cafeína é uma coisa que não é interessante da gestante consumir. Então, os refrigerantes, principalmente de cola, eles têm muita cafeína. O acidulante ácido fosfórico. O acidulante ácido fosfórico, ele é colocado para disfarçar o sabor amargo. Também o açúcar é colocado para disfarçar o sabor amargo. Então, precisa de muito açúcar para disfarçar esse sabor. Mas o ácido fosfórico em específico, ele é utilizado também para disfarçar o sabor amargo. Mas ele consumido e em excesso, ele interfere na absorção de cálcio do organismo. Então, se você é uma gestante que de repente já está com deficiência de cálcio e ainda tem o hábito de consumir refrigerantes que tem o ácido fosfórico na composição, você pode estar atrapalhando a absorção desse cálcio. E a gente já sabe que o cálcio, ele é um nutriente extremamente importante, tem um papel importante na prevenção de pré-eclâmpsia. Tanto que gestantes que têm a predisposição, né, já faz a investigação na ultrassom e mostra que ela tem um risco maior para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Uma das estratégias, uma das intervenções nutricionais é a suplementação de cálcio. Só que não adianta nada você suplementar o cálcio e na sua alimentação tem nutrientes, tem compostos, tem aditivos químicos que interferem, como o ácido fosfórico, que interferem na absorção desse cálcio. Não adianta você estar suplementando se você não está conseguindo absorver. E isso também, em paralelo, deve ser acompanhado nos exames de sangue, né, do profissional que acompanha você. O corante caramelo 4, basicamente em todos os refrigerantes, vai ter um corante caramelo,
para dar aquela corzinha, né, de caramelado, aquela corzinha marrom, principalmente refrigerantes de cola e refrigerantes de guaraná. O corante caramelo 4, ele é um péssimo aditivo químico que já foi, né, classificado pelo Instituto de Pesquisa de Câncer, que ele tem, pela Agência Nacional de Pesquisa em Câncer, que ele tem correlação com o desenvolvimento de câncer. E ele é resultado da queima de açúcares. Quando o corante caramelo 4 está sendo produzido, né, na queima dos açúcares, é produzido um composto que se chama 4-metilimidazol. Esse composto é tido como cancerígeno. Ou seja, além de ser um ingrediente que tem muito açúcar, um ingrediente que tem um nutriente lá, um composto, não chamo nem de nutriente, né? Um composto que interfere na absorção de cálcio, ou seja, pode interferir na predisposição à pré-eclâmpsia, pode interferir na absorção do cálcio, pode interferir na formação do cálcio, né? Na formação dos ossos do bebê. Então, se essa mulher está em deficiência de cálcio, ela não consegue nem cálcio para ela, para manter os seus processos no seu organismo, que são dependentes de cálcio, e nem para formar os ossinhos com qualidade do bebê. Então, isso é preocupante, certo? Então, vamos para alguma dúvida em relação ao refrigerante. Nós temos aqui também, separei aqui a lista de ingredientes do Guaraná, que também não refrigerante de Guaraná, água gaseificada, açúcar, extrato de Guaraná, acidulante cítrico e conservadores. Que nutrientes que tem aqui, gente? Então, é basicamente uma água com açúcar, com corante. E os corantes, os conservantes, são aditivos químicos que estão muito correlacionados com a alteração da microbiota da mãe, certo? A nossa microbiota, a nossa composição de bactérias do nosso intestino é a mesma composição que vai passar para o bebê. O seu bebê, ele vai nascer basicamente com o perfil de bactérias que existe no seu intestino. E se você está colocando para dentro do seu intestino aditivos químicos, corantes, alimentos que não nutrem, cheios de açúcar, se você ainda é uma mulher que consome muitos fast foods e não pratica atividade física, não bebe água direito, você está acabando com o seu intestino. E esse mesmo perfil intestinal vai ser passado para o bebê, e aí depois, no recém-nascido, isso pode até mesmo intensificar as cólicas do recém-nascido, os problemas intestinais do recém-nascido. Então, a modulação do seu bebê, a qualidade de vida dele, ele já começa na gestação. A Flávia perguntou aqui, os refrigerantes zero açúcar? É aquele mesmo pensamento que eu falei no início da live. Se eu estou pensando em reduzir calorias, eu posso consumir qualquer alimento que seja light, que seja menos gordura, mas isso não significa que esse alimento tem qualidade, entende? Ele pode ser zero açúcar, mas ele tá cheio de adoçante. E o adoçante também, não, porque a indústria já vai querer manter a qualidade sensorial, né? A semelhança sensorial ao refrigerante que tem açúcar. Então, se eu estou consumindo um refrigerante zero açúcar, o consumidor, ele espera que o sabor ele vai ser semelhante, vai ser agradável. Ele não vai querer sentir um sabor amargo no refrigerante. Então, a indústria ela vai tirar o açúcar, mas ela vai entupir de adoçante, que também é uma coisa que acaba com a microbiota intestinal da mulher. Então, ele vai ter provavelmente menos calorias, sim, mas ele vai continuar tendo o ácido fosfórico, os conservantes, o corante caramelo. Então, assim, se o meu pensamento tá em reduzir calorias, em consumir um alimento menos pior, eu sempre vou escolher essas opções. Por exemplo, a gente vai falar sobre um outro produto e eu vou dar esse exemplo da questão do light, enfim. Mas vamos seguir a ordem aqui. Eu respondi a tua pergunta, Flávia. É a mesma coisa, não tem qualidade nutricional. Segundo ingrediente, segundo produto, sucos de caixa. Gente, suco de supermercado, somente
suco pronto somente se na lista dos ingredientes tiver, por exemplo, se for um suco de uva, na lista de ingredientes está suco de uva integral ou no máximo suco de uva, pronto, acabou, certo? E se o suco for pronto também, já for do supermercado, eu vou preferir os sucos que estejam em embalagens de vidro e não embalagens de caixa. Por quê? Caixa Tetra Pak tem alumínio na composição por dentro, que está em contato com o alimento, tem plástico. Então essa embalagem contamina o alimento com alumínio, com BPA, que é um tóxico que deriva do plástico. Então você tá... não vou tomar um refrigerante, mas vou comprar um suco de caixa que eu acho que é menos pior. Eu acho que é uma opção melhor. Você pode estar levando gato por lebre, porque a maioria dos sucos de caixa também tem muito aditivo químico, corante, açúcar, conservante e ainda leva de bônus, né, a toxicidade que essas embalagens de caixa pode trazer para o alimento, do alumínio, do plástico. Então, até mesmo se os sucos forem da garrafa de vidro, eu vou olhar a lista de ingredientes. Muitas vezes, o suco, por exemplo, o suco de uva numa garrafa de vidro, está escrito lá na frente, suco de uva integral. Mas eu vou ler a lista de ingredientes, tá, suco de uva integral, mas tem ali um conservante, tem ali um outro aditivo, tem açúcar, e às vezes o suco não precisa ter açúcar. Se for o suco de uva integral, por exemplo, eu já vi suco de laranja, suco de maçã, eles não precisam ter açúcar. Eles não precisam ter conservantes. Existem opções de sucos de garrafa de vidro que não tem açúcar e não tem conservante. Não precisa. Se for da embalagem de caixa, você tem a possibilidade de também ter os aditivos químicos, mesmo que o suco de caixa seja um suco que na lista de ingredientes tenha somente o suco mesmo, você tem a possibilidade de de aumentar a quantidade de metais pesados no seu organismo, de tóxicos, por conta da embalagem Tetra Pak, que tem alumínio e tem plástico na composição. Então não é uma boa opção, certo? Se a gente não tem esse conhecimento de ter esse olhar, sabe? E é claro que a maioria das pessoas, pra mim, isso acaba sendo muito óbvio. Não é porque eu sou da área, eu sempre tenho o costume de ler, mas eu sei que pra vocês, isso, você lê, você olha o preço e você olha a embalagem na frente. Se a embalagem tá dizendo 100% suco, às vezes você acredita nisso, né? Porque as pessoas não têm conhecimento, são leigas. Mas é importante a gente buscar esse conhecimento. Porque se eu busco conhecimento do que eu tô ingerindo, do que eu tô colocando para dentro do meu corpo, eu posso ter autonomia nas minhas escolhas. Eu posso deixar de ser ludibriado pela indústria, porque a indústria sabe que você, apesar do preço, você também se interessa um pouco pela saúde. Então ela vai colocar lá zero, light, sem gordura, porque as pessoas, principalmente idosos, né? E vamos para o próximo. Achocolatado. Os achocolatados, por mais que pra você possa parecer óbvio, muita gente acha que é bom. Até porque tem opções de achocolatados que vem escrito light, né? Que vem escrito zero, menos açúcar. Então, é aqui que eu vou comentar a questão do light, do zero. Sempre um alimento, por exemplo, se for light, sempre ele vai ser... esse alimento é light porque ele foi reduzido em açúcar. Mas ele foi reduzido em açúcar em relação ao produto original. Então, sempre vai ter que ter uma referência. Ele tem 30% menos de açúcar. Mas em relação a quê? Então, sempre vai ser em relação à versão desse produto na forma original. Então, vamos pegar um achocolatado X aí. Se ele for light, se ele for 30% menos açúcar, ele tem 30% menos açúcar da sua versão original. Mas, na maioria das vezes, a própria versão original
tem muitíssimo. E eu reduzindo 30% não significa que vai ser pouco. Vai continuar sendo muito. Porque a versão original tem muito. Entendeu? A maioria dos achocolatados eu não achei ainda um que não fosse. Você pode fazer esse exercício. Vai no supermercado, ou se você tem um achocolatado aí na sua despensa, espero que depois dessa live não, pega a embalagem, vira, lê a lista de ingredientes. Eu tenho certeza, eu posso apostar um pirulito com você, na verdade um pirulito não, vamos apostar uma maçã, que o primeiro ingrediente é açúcar. E isso significa o quê? Que dentro desse produto tem mais açúcar do que qualquer outra coisa, porque é o primeiro ingrediente. Então, olha só, peguei a lista de ingredientes aqui de açúcar, cacau, extrato de malte, que é também um tipo de açúcar. Muitas vezes, alguns alimentos eles vão ter mais de um tipo de açúcar, porque tem nomes diferentes de açúcares. Então, o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo cacau, ou seja, tem mais açúcar do que cacau, e o terceiro ingrediente é açúcar de novo. E então, isso significa que tem muito açúcar. Às vezes, mesmo sendo light, continua tendo muito. Entendeu? O achocolatado não é uma boa opção de alimento para ser incluso na dieta de uma gestante, porque tem muito açúcar. Isso não favorece, né? Se o alimento tem muito açúcar, o que vai acontecer? No momento que ela ingerir, e é um açúcar de baixa qualidade, um açúcar refinado, e no momento que essa mulher não tem fibra ali, não tem mais nutrientes, apesar de que às vezes eles adicionam muitas... tem rica em vitamina, de A a Z, isso não traz qualidade para esse alimento. Porque é muito melhor você consumir a vitamina de uma fruta do que uma vitamina adicionada dentro de um achocolatado. Esse pensamento vale para criança também. Então, muitas vezes você está consumindo muito açúcar de uma vez. Esse açúcar em excesso dentro desses achocolatados elevam de uma forma brusca a sua glicemia. Isso vai também elevar de forma brusca a insulina, porque a insulina é o hormônio responsável por equilibrar, né? Ela pega a glicose e leva para dentro das células para ser utilizada. Ela vai ser o hormônio que vai ser utilizado para equilibrar os níveis de açúcar no sangue. E vai ter um pico de insulina. Esses picos de insulina, eles não são interessantes, eles não são bons. Porque a insulina é um hormônio que é um hormônio de crescimento. Ela influencia no crescimento dos órgãos do bebê. Por isso que existe gestantes que têm diabetes gestacional, elas têm uma dificuldade nessa insulina, né, na ação da insulina. Então, a gente precisa intervir com o plano alimentar para que ela não tenha picos de glicose. E por isso que ela tem que ficar verificando as suas glicemias ao longo do dia para ver se não está tendo pico. Porque se tiver pico de glicose, o bebê também vai ter picos de glicose. Mesmo que você não tenha diabetes gestacional, você não deve consumir alimentos que elevam muito sua glicemia, cheios de açúcar, achocolatados, bolos, doces em excesso, porque esse pico de glicose ele também vai gerar um pico de glicose no bebê. E vai gerar um pico de insulina também. A insulina, ela pode influenciar no crescimento anormal dos órgãos do bebê, do crescimento além do necessário. E isso vai fazer com que esse órgão fique grande, mas ele é muito grande ele é muito imaturo para o seu tamanho, para o tamanho grande. E aí pode acontecer de nascer um bebê macrossômico, acima de 4,5 quilos. Isso também pode gerar diversas consequências no bebê. Em relação ao achocolatado, não tem qualidade nutricional nenhuma, muito açúcar. Outro alimento. Alimento não, né? Outro produto alimentício. Embutidos. O que são embutidos, Flávia? Salsicha, mortadela, calabresa, presuntos, apresuntados. Mas é o levíssimo, é o peito de peru.
Tem gente que acha que por ser peito de peru é a fatia do peito do peru, literalmente. E não é, gente. Então eu separei aqui também a lista de ingredientes de uma salsicha. Vocês vão ficar chocados. Tá? Carne mecanicamente separada de ave. Que isso? Não faço a mínima ideia. Mas vamos lá. Tem fígado, tem língua, tem rim, tem o sal, pimenta, tarará. Mas aí depois começam os aditivos químicos. Regulador de acidez. Contem comigo quantos sódios vocês vão ouvir. Regulador de acidez, lactato de sódio e citrato de sódio, estabilizantes, tripolifosfato de sódio, pirofosfato de sódico, aromatizantes, aroma natural de fumaça, orégano, coentro, realçador de sabor, glutamato monossódico, péssimo, antioxidante, isoascorbato de sódio, corante, carmim de cochonila também, que é um corante péssimo, que é derivado de um inseto. Essas proteínas do inseto não são proteínas feitas pra gente ingerir. Então, o inseto, para gerar esse corante, ele é esmagado. E junto desse corante, desse pigmento que vem desses insetinhos, eles vão levar as proteínas desse inseto, e isso tem correlação também com aumento de reações alérgicas na mulher e no bebê. Então, se você não quer programar uma criança com facilidade de ter alergias, evite consumir os alimentos embutidos, porque eles têm muito corante. E conservador nitrito de sódio. A gente ouviu uns 7 sódios por aí. Muito sódio, gente. Todos os embutidos, eles vão ter muito sódio. Mesmo que tenha uma quantidade reduzida de sódio, na embalagem lá tá dizendo qual a qualidade nutricional que isso oferece para a mulher, para nutrir o corpo dela, nutrir o bebê e fazer com que ela tenha uma gestação saudável. Nada, zero. Inclusive o nitrito, ele tem correlação também com câncer. Então, por que eu preciso não ofertar um excesso de sódio para o organismo da mulher grávida? Por que isso é pior ainda para um organismo grávido? Porque a mulher gestante, ela tem 50% em média a mais de líquido circulando no seu corpo. Ou seja, isso é muito mais trabalho para o seu rim filtrar. Então tem muito mais líquido para o rim filtrar. Se eu estou oferecendo mais sódio para o corpo dessa mulher, se essa mulher consome muito alimento embutido, ela está consumindo sódio em excesso, utiliza muito sal na comida e também come outros alimentos que são ricos em sódio, é mais trabalho ainda para o rim dela filtrar. Então eu posso gerar uma sobrecarga para esse rim e, consequentemente, isso vai alterar a pressão arterial dessa mulher. Então isso pode favorecer as chances de hipertensão arterial na gravidez, que é muito sério, muito complicado. Então, de novo, alimentos embutidos, muito sódio. Não é interessante para uma grávida consumir, porque esse sódio em excesso sobrecarrega o rim, que está ali trabalhando a todo vapor, porque tem muito mais líquido no corpo dela para filtrar. E esse rim pode ficar sobrecarregado e impactar, alterar a pressão arterial dessa mulher. Outros alimentos, outros produtos alimentícios, refeições prontas congeladas. Sabe essa carne de hambúrguer que já tá ali na embalagenzinha? Aqueles frangos tequitos, por exemplo, aqueles frangos que já vem empanado. Tem gente que acredita piamente que é realmente um frango desfiado ali empanado. Só que não é, gente. Se a gente pegar um frango, se um frango inteiro, geralmente ele vai estar congelado, resfriado, né? Mas todo o alimento que a gente processa, que ele passa por um processo, ele vai tender a deteriorar mais rápido. Então, se eu tenho um abacaxi ali na sua casca inteira, coberto, mesmo que ele esteja em temperatura ambiente, ele tem uma chance menor de se deteriorar.
Agora, se eu pego esse abacaxi, tiro a casca dele, corto os pedaços, divido, esse abacaxi ele vai estar mais exposto à luz, ao ar. A luz, ela deteriora os alimentos, ela oxida alguns alimentos. Então, assim, quanto mais esse alimento é processado, ele é cortado, mais fácil ele tem de se estragar. Mais fácil ele é de se estragar. E aí, o que a indústria precisa fazer? Ela precisa colocar conservantes. Por quê? Ela quer que aquele alimento ali, aquele produto, dure na prateleira. Ela quer que ele tenha um prazo de validade alto. Por quê? Isso é money, isso é dinheiro. Então, quanto mais o alimento é ultraprocessado, quanto mais ele está em uma embalagem, é aquela velha história, gente, desembale menos e descasque mais. Porque quanto mais produtos, quanto mais alimentos em embalagens que estão ali na prateleira, que precisam ficar um tempo maior no supermercado, maior a chance de ter aditivos químicos que vão ser necessários da indústria colocar para que aquele alimento fique conservado, um antioxidante para que ele não oxide, um emulsificante, de repente, um regulador de acidez, porque tem alimentos que se ficarem muito tempo eles vão acidificando e pode fermentar. Então, quanto mais eu consumo alimentos ultraprocessados, mais eu estou colocando para dentro do meu corpo aditivos químicos. Olha só, vamos ler aqui a composição de um desses produtinhos que são frango, né, frango empanado pré-pronto só para você fritar ou assar. Carne mecanicamente recuperada de frango, que eu também não faço a mínima ideia do que seja isso. Tá, e tem trigo, tem água, pele de frango, tá, óleo vegetal. E aí vamos ver a parte lá do final, que são os aditivos químicos. Destrina, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos INS 471, aromas, realçador de sabor glutamato monossódico, antioxidante eritorbato de sódio, espessante goma carragena, óleos corantes aqui, natural urucum, e o carmim de cochonila de novo, que é do insetinho. Então assim, não é só o frango desfiado empanado, é um aglomerado de produtos químicos junto com esse frango. Então isso, refeições prontas, refeições pré-prontas, todas elas vão ter esse fator influenciando, que é a adição de aditivos químicos. Principalmente se for temperado também, já vai ter muito sódio, vai ter muito tempero pronto, né, artificial. Então, se for uma carne de hambúrguer já ali pré-pronta, só para você fritar ou assar, se for um frango empanado para você fritar ou assar, muito provavelmente vai ter muito aditivo químico nisso. E isso não nutre o corpo de uma mulher grávida, não é interessante para o feto. Acaba também com a microbiota intestinal, o intestino dessa mulher. Outro alimento, outro produto, sorvete. O sorvete, gente, a gente tem que ter cuidado. Tudo bem comer um sorvetinho de vez em quando, mas eu vou falar quais os sorvetes você deve ter preferência. Mas o sorvete, qual é o problema dele? O sorvete é um produto que tem muita gordura. E a gordura, geralmente, ela vai ser utilizada, alguns tipos de sorvete vão utilizar gordura vegetal. E a gordura vegetal, ela é uma gordura que deve ser consumida com regrado, né? Devemos diminuir o consumo da gordura. É interessante que a mulher gestante consuma gordura para ter uma gravidez saudável, sim, porque as gorduras, elas vão favorecer também o desenvolvimento da composição de gordura do corpo do bebê, de alguns hormônios que são derivados do colesterol. Então a gente precisa na gravidez consumir gorduras também, mas qual a qualidade da gordura que a gente está consumindo? Existem gorduras e gorduras, existem gorduras de boa qualidade e existem gorduras de péssima qualidade. Gorduras que estão muito correlacionadas com o desenvolvimento de doenças crônicas, de aumento do colesterol ruim, aumento dos triglicerídeos. Então o sorvete ele sempre vai ter bastante gordura, principalmente aqueles sorvetes que
são famosos, né? Aquele sorvete famoso que diz que é bom, entendeu? Aquele sorvete que diz que é bom. De potes, né? Os sorvetes de potes, os sorvetes dessas empresas aí, Burger King, McDonald's, Bob's. Esses sorvetes, eles vão precisar ter muita gordura vegetal, porque eles são sorvetes que a indústria às vezes quer que eles não derretam com facilidade, que eles tenham ali uma cremosidade maior. A gordura vegetal, ela é utilizada nos produtos para trazer ou crocância ou cremosidade, maciez. E no sorvete, ela tem esse papel de trazer essa cremosidade, de fazer com que forme menos cristais de gelo. Quanto menos cristais de gelo, maior a cremosidade. E a gordura, ela interfere na formação do cristal de gelo. Então, o sorvete, sim, tudo bem uma vez ou outra, mas prefira sorvetes à base de fruta. Porque vai precisar ter uma quantidade de água melhor, ao invés de ter gordura. Então, é um sorvete à base de fruta que tem menos gordura, porque eu preciso utilizar mais água na formação dele, na composição dele, do que gordura. Então, deixa um sorvete de chocolate, deixa um sorvete de baunilha pra lá. Escolha, de preferência, um sorvete que seja artesanal, que não seja de pote, que não seja dessas grandes empresas também de shopping. E um sorvete que seja à base de fruta. Claro que também com bom senso, né? Que isso não seja frequente, que seja esporadicamente. Tá bom? Certo? Vamos para mais um, que é a pipoca de micro-ondas. A pipoca de micro-ondas, ali dentro daquela embalagem não tem só milho. Se você for ler a lista de ingredientes, tem milho, tem gordura vegetal e tem sal. Tem muito sal. Mas a gordura vegetal, se você abrir a embalagem de uma pipoca de micro-ondas, você vai ver que o milho vai estar imerso nessa gordura vegetal. Se você tem uma pipoca aí, já aproveita e joga fora, uma pipoca de micro-ondas, faz esse teste, abre aí e vê o tanto de gordura vegetal. Porque, como eu disse, a gordura vegetal ela é utilizada para trazer ou crocância ou cremosidade, maciez. E na pipoca ela vai ter esse papel de trazer trazer crocância para essa pipoca. Então é muito melhor, tudo bem também você consumir pipoca na gestação de vez em quando, mas prepare uma pipoca com o milho mesmo na panela, utilize pouca quantidade de azeite, de óleo ou pouca quantidade de manteiga, evite colocar muito sal. E aí, você fazendo na sua casa, você consegue ter o equilíbrio de colocar menos óleo, menos manteiga, menos sal. E na pipoca de micro-ondas, você não consegue retirar essa quantidade exorbitante de gordura vegetal, que é a gordura que está mais correlacionada com o desenvolvimento de doenças crônicas, com o aumento do colesterol ruim e com o aumento de triglicerídeos, tá? Gente, acho que a gente já falou 7. Falamos do refrigerante, falamos do chocolatado, falamos dos embutidos, falamos do suco de caixa, falamos dos alimentos, das refeições prontas, congeladas, do sorvete, da pipoca, e o último agora é a bolacha. Quem não gosta de uma bolacha creme crack aí? Gente, bolachas e biscoitos. A maioria também vai ter muita gordura vegetal. Se você também quiser fazer o teste, pega lá no supermercado dá uma lida na lista de ingredientes. Tem muita gordura vegetal. Esses dias eu tava no supermercado para fazer compras, né? E aí eu encontrei uma mulher na parte dos açúcares. Ela tava meio perdida ali, querendo escolher um açúcar mascavo. E aí ela tava com dificuldade para alcançar a embalagem
E aí eu ofereci ajuda pra ela. Falei, a senhora quer que eu ajude pra pegar? Qual que a senhora quer? Ela, eu não sei, eu acho que eu quero esse aqui, que é pra dieta, né? E aí eu acabei falando pra ela que eu era nutricionista, oferecendo ajuda. A gente conversou um pouquinho ali, porque ela tava com colesterol alto. E aí ela falou assim, eu não sei por quê. Eu falei pro médico, eu não como pão, eu não como fritura, eu cortei algumas coisas. E aí eu falei assim, poxa, pode ser que a senhora esteja comendo muito carboidrato, né? Às vezes a farinha, às vezes o próprio pão. Ela falou, não, mas eu cortei o pão, eu tô só na bolacha. E aí tem muita gente que acha, né, por falta de conhecimento mesmo, que a bolacha é uma alternativa boa. Muitas vezes a pessoa eu vou fazer uma dieta, eu quero emagrecer, eu cortei o pão, eu só tô comendo bolacha. E o fato de muita gente também conhecer a bolacha por ser bolacha de água e sal, essa nomenclatura, água e sal, ela traz uma falsa ideia de que é um produto bom. Porque afinal de contas é feito de água e sal, mas como é que vai fazer a bolacha de água e sal? Não existe isso. Então, a bolacha e os biscoitos, na maioria das vezes os biscoitos recheados também, todos vão ter muita gordura vegetal. Eu vou ler aqui a lista de ingredientes para vocês de uma bolacha, tá? Olha só, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, extrato de malte, açúcar, sal, fermento biológico, etc. Então a gente vê aqui que o segundo ingrediente é gordura vegetal, ou seja, tem muito, porque lembra, a lista de ingredientes é composta do menor para o maior em relação à quantidade. Então a gordura vegetal sendo o segundo ingrediente, significa que tem muito dentro desse produto de gordura vegetal. E a gordura vegetal é a gordura mais correlacionada com o aumento do colesterol ruim, com o aumento do triglicerídeos, com doenças crônicas. Então a gente precisa evitar o consumo em excesso. Muita gente consome bolacha todos os dias de manhã e às vezes umas 10, né? Mais de 10, ainda coloca manteiga, que é rica também em gordura, em colesterol. Então, às vezes até opta pela margarina, que também é bem pior. A manteiga, ela tem mais colesterol sim, mas consumindo em pequena quantidade, ela vai fazer menos mal do que a margarina. Então, elas são utilizadas para isso, né? Tem muito... O consumo em excesso está correlacionado com as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas. E nos biscoitos recheados, o recheio, ele tem muita gordura vegetal, porque ela entra ali para dar maciez, para dar cremosidade, e também vai ter na casquinha para dar a crocância. Então, bolacha, biscoito, bolachas de água e sal, biscoitos recheados, mesmo que o biscoito não seja recheado, eles são ricos em gordura vegetal e não é interessante de uma mulher grávida consumir, porque isso não favorece a saúde dela. São produtos com muita gordura. Muita gordura, excesso de gordura vai ser prejudicial para a saúde do bebê e da mãe. Gente, a gente finalizou os 8 alimentos. São esses, os outros 8 produtos, né? Que é até meio estranho chamar eles de alimentos. Então, assim, são alimentos, são produtos que são totalmente dispensáveis e totalmente substituíveis. Então, assim, eu posso substituir... se eu for pensar só em quantidade, eu posso comer, né? Eu posso ficar tomando uma chocolatada, porque eu só tomo uma vez no dia. Se eu for pensar em calorias, é só escolher um produto light, né? É só escolher um achocolatado light, é só escolher uma bolacha que tenha menos porcentagem de gordura. Mas qual a qualidade? Mesmo que esse produto tenha menos calorias, mesmo que esse produto tenha menos açúcar, qual a qualidade da composição desse produto? Se tem muita gordura, muito açúcar, muitos aditivos químicos, ele vai continuar não sendo bom, mesmo que seja a sua versão light, mesmo que seja a sua versão menos açúcar. E eu preciso
que as mulheres gestantes, as mulheres grávidas, mulher, você grávida, você precisa entender que você não precisa comer por 2, você precisa comer com qualidade. Você não precisa aumentar as calorias porque você vai nutrir o bebê dessa forma. Você pode até mesmo aumentar as calorias da sua alimentação. Mas o que tá dentro da sua alimentação que tá compondo essas calorias? Eu posso consumir no dia 1.300 calorias só de alimento de baixa qualidade. E eu posso consumir no dia 1.300 calorias de alimentos riquíssimos em nutrientes, em vitaminas, em minerais, ricos em ferro, ricos em vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso, do tubo neural do bebê, alimentos ricos em antioxidantes, alimentos ricos em cálcio, em fósforo, em micronutrientes que vão ser extremamente importantes para todo o funcionamento, para o crescimento do bebê, para a formação dos seus órgãos, para a formação do seu sistema nervoso, do seu cérebro, né? E aí eu posso ter a mesma caloria em 2 perfis de alimentação, mas e a qualidade? Se eu sou uma pessoa que eu gasto no meu dia, né, no meu trabalho, eu ando e tal, eu tô grávida, mas eu ainda tô trabalhando, eu tô fazendo atividade física, então vamos supor que eu gasto 1.800 calorias no dia. Se eu consumir 1.800 calorias no dia, eu consigo suprir a minha necessidade do que eu gasto no dia, certo? Não vou ficar com fome, vou conseguir manter meu funcionamento do meu corpo, meu coração batendo, meu bebê crescendo. Mas essas 1.800 calorias podem ser calorias vazias, podem ser calorias advindas de produtos cheios de aditivos químicos, cheios de gordura, cheios de açúcar e que não vão nutrir corpo, de fato. Isso, uma pessoa, ela pode ter aparentemente uma aparência de saudável e ser uma pessoa totalmente desnutrida. Desnutrição não tem a ver com magreza. Desnutrição tem a ver com a falta de nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem. A falta de vitaminas, a deficiência de vitaminas, a deficiência de minerais, principalmente na gestação, que tem uma necessidade aumentada. Então, são produtos totalmente dispensáveis que não são interessantes de serem consumidos na gestação, certo? Então, gente, vamos ficar com essa para finalizar. Agradeço a presença de todos os comentários, muito obrigada. A Ana Tereza falou, muito obrigada pelas informações, faz a gente pensar e repensar nas nossas práticas alimentares e o quanto o indefeso pode prejudicar o nosso bebê. É isso mesmo, Ana. Muito boa live, muito obrigada. Tá, estou no trabalho, mas passei para prestigiar e dizer que você é muito inteligente e todo mundo precisa conhecer o que você é necessário. Gente, obrigada. Obrigada, tá? E depois eu te agradeço lá no WhatsApp, porque eu fiquei com vergonha. Gente, para finalizar, agradeço mesmo de coração vocês terem participado. Tenham um bom almoço, comam com qualidade e vamos ficar com esse lema, né? Seja para nossa vida e principalmente no momento que a mulher está gerando um bebê, que é um momento extremamente sensível, coma com qualidade, não coma por 2, tá bom? Muito obrigada, beijão, tchau, tchau!